Este é o Tribcontcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje nós estamos dando continuidade à série Grandes Questões Tributárias, Grandes Tributaristas. E hoje nós temos o prazer de receber a advogada tributarista e palestrante Camila Pardini. Tudo bem, Camila? Bom dia. Tudo bem. Tudo Boa bem? tarde. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre uma norma antielisiva tributária internacional que foi inspirada nas recomendações da OCDE, que é objeto do seu mestrado, dissertação de mestrado, que é denominado pela sigla em inglês PPT, Principal Purpose Test, teste do propósito principal, que ela está sendo inserida e vem sendo ou vai ser inserida nos tratados renovados internacionais assinados pelo Brasil para evitar a dupla tributação. A Camila também vai conversar conosco sobre um outro importante tema do direito tributário internacional, que é a discussão no Superior Tribunal de Justiça sobre a tributação pelo IR-fonte de serviços técnicos sem transferência de tecnologia prestados a empresas estrangeiras sediadas em países que possuem acordo de bitributação com o Brasil. Além disso, nós vamos falar também sobre a sua carreira, seus estudos, dicas profissionais e muito mais. Bem-vinda, Camila. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Vou aproveitar para cumprimentar os meus colegas Pérez Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Pérez. Oi, Marcelo. Tudo bem? Olá, Luciano. Olá, Marcelo. Olá, Camila. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Colega do mestrado do IBDT. Foi no lançamento do meu livro, que depois a gente vai falar no final. Inclusive, é sobre o mesmo tema da dissertação dela. PPT é um tema bastante quente, muito interessante. Muita gente boa falando sobre essa norma internacional. Então, acredito que o programa vai ser muito interessante. Obrigado, Camila, pela sua presença. Estou muito honrado também com a sua presença aqui no nosso programa e curioso para saber também o que você vai trazer para a gente de informação. Bom, agora eu vou aproveitar para apresentar a Camila adequadamente. Ela é mestre em Direito Tributário Internacional Comparado pelo IBDT, é pós-graduada em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, advogada tributarista na área tanto consultiva como contenciosa, com mais de 20 anos de experiência, também é palestrante e ministra cursos em diversas entidades. Bom, a minha primeira pergunta para você é tanto pessoal quanto profissional. Atualmente, hoje, muito se fala, por conta da reforma tributária, ou você vê o pessoal falando que e muitos contadores querem entrar na área tributária, enfim, mas não é assim, vamos lá, vamos entrar. Você exige estudo, planejamento. A gente queria saber como é que você se interessou em focar a sua carreira e a estudar, entrou no universo da advocacia tributária, e também como é que foi a condução da sua carreira? Bom, vamos lá. Então, eu comecei trabalhando, não era com direito tributário. Tá. Eu trabalhava com contratos, trabalhava com propriedade intelectual, isso logo no começo da minha carreira. Mas depois, você acaba tendo uma interação com as outras áreas, e eu vi que todo o trabalho que eu fazia tinha algum ponto tributário. O tributário está em todas as áreas, né? Você vai fazer um contrato, enfim, sempre tem um aspecto tributário a ser analisado. Então, comecei a me interessar. E aí eu fiz um curso geral, né, na AGV de Direito Tributário, gostei. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para um escritório de grande porte para compor a equipe tributária. E era uma equipe nova, todo mundo novo, e para a área consultiva e para a área do contencioso administrativo, com tributos federais. Uhum. E aí eu acabei ficando aí nesse escritório 15 anos e me apaixonei pelo direito tributário, apesar de todos os impasses e, né, é uma área que a gente está constantemente estudando, se atualizando, então requer, né, bastante tempo, mas acabei gostando e estou até hoje trabalhando com isso. E durante a minha carreira trabalhei, ainda trabalho, principalmente na área consultiva, né, muito com direito tributário internacional. Então, atendendo clientes, né, multinacionais, vendo operações de importação de serviços, reestruturações. E isso me levou a ter o interesse de fazer o mestrado nessa área. Eu acabei fazendo o mestrado até um pouco mais tarde. Eu já era mãe quando fui fazer o mestrado. E foi bem difícil conciliar, mas consegui terminar e assim foi ótimo, né? Tive a oportunidade de interagir com professores fantásticos no BDT, conhecer colegas como o Périson. E hoje eu estou num outro escritório de médio porte também, mas bastante focada também no contencioso administrativo.
Aí eu Uhum. tenho a oportunidade também lá de tratar com questões de direito tributário internacional, né, planejamento tributário. Então, o mestrado agregou muito. E gostaria de ter feito um pouco antes, né? Eu acho que é mais fácil você fazer mestrado antes de ter uma família, foi ocorrido, mas eu acho que, por um outro lado, também você tem mais conhecimento, mais experiência, e você acaba aproveitando mais, né, as matérias e o mestrado como um todo. Isso é uma dúvida muito grande, né? De todo mundo se começa a estudar, se vai especialização, mestrado, doutorado, ou se espera amadurecer um pouco, né? Eu também fiz o mestrado muito mais tarde do que, vamos dizer, os convidados que já fizeram isso desde o início, mas eu acredito que a nossa experiência contribuiu também para a gente ter uma interpretação diferente. Eu acho que tem seus lados positivos e negativos, né? Você fazer um mestrado um pouco mais maduro. Marcelo também vivenciando essa experiência, Também também de forma sabe. mais madura. O importante é também nunca abandonar esse Com sonho, esse certeza. objetivo, né? Não interessa a idade que tem. Eu acho que a gente Nunca é tem. tarde. E também eu acho que quando você faz um pouco mais, você falou que queria ter feito antes, mas eu acho que talvez quando você faz um pouco, com a carreira um pouco mais, você acaba tratando os assuntos de maneira mais analítica, aproveitando talvez melhor, com mais profundidade, né, também, né? Isso sim, isso é a vantagem de fazer, né, numa fase que você está já mais amadurecida, assim. A gente trabalhou no escritório que vamos dizer, o sócio principal, o nosso chefe, era o Dr. Luiz Fernando Mussolini Júnior, saudoso Mussolini. Ele fez o mestrado na PUC com 60 anos. Né? E falava das dificuldades, tudo, porque depois de um certo tempo você não tem aquela pegada com 18, 19, 20, 22 anos, né? Mas aquele exemplo acho que serviu para a gente, né? Você falou, olha, se o Mussolini conseguiu com 60 anos e pôs toda a experiência dele no mestrado, né? E a gente viu como isso foi importante. Então, por que não, né? Sem dúvida. E você falou um pouquinho da sua família. Como é que você concilia a sua carreira com a sua família? Todo mundo sempre me pergunta isso, né? Principalmente as mulheres que estão iniciando aí a carreira. Consegue conciliar? Consegue conciliar, né? A gente é corrido, né? Muitas vezes você não consegue fazer nada assim de uma forma esplêndida, perfeita, sempre tá deixando alguma coisa ali, mas eu acho super importante, principalmente para a mulher, né? Trabalhar, né? Ter sua independência. Então, eu sempre prezei muito isso. E aí, hoje eu tenho uma família que também me ajuda. O meu marido é super parceiro. Isso foi super importante também para eu conseguir até concluir o mestrado. Uhum. Então, é isso. Eu sempre falo, né? Não abandone seus sonhos. É cansativo, né? Mas acho que vale a pena. Ah, legal. Agora, entrando um pouquinho mais sobre a dissertação do seu mestrado, você tratou, como a gente adiantou, da norma PPT, do Principal Purpose Test, que ela é derivada da ação 6 do Plano BEPS da OCDE. Né? Você tratou da inserção dessa norma em tratados para evitar bitributação que foram firmados pelo Brasil. Mas a gente tem uma audiência bem diversificada, não só também compostas com estudantes, contabilistas, advogados, economistas. Então, antes de entrar propriamente dito no tema, que é um tema bem específico do direito tributário internacional, eu queria que você contasse um pouco, primeiro, o que é elisão fiscal e uma norma elisiva internacional, para uniformizar o protocolo, para eles conseguirem entender também para contextualizar também, contextualizar. A matéria da minha tese. Bom, hoje, né, no direito tributário, a gente tem esses dois conceitos, né, de elisão fiscal e evasão fiscal. Uhum. A diferença entre eles é que a elisão fiscal é uma forma de economizar tributos, mas é uma forma lista, né, sem simulação, sem artificialismo. E a evasão fiscal já ela existe, né, e pela doutrina, quando o contribuinte ele faz uma operação com o objetivo de ocultar o fato gerador. Então, aí já tem fraude, simulação, operações artificiais. Então, tem essa barreira entre elisão e evasão fiscal, né? Nos tratados se falam nos dois, né? Elisão e evasão fiscal, mas o meu estudo foi para a parte de
elisão fiscal, que são justamente operações, planejamentos tributários que são lícitos, genuínos, mas que por algum motivo ou entendimento, né, hoje tem todo o entendimento da OCDE sobre isso, né, são considerados às vezes abusivos Uhum. e o contribuinte fica limitado e não pode usufruir daquele benefício fiscal do tratado. E você poderia falar para a gente, em linhas gerais, o que é o plano BEPS da OCDE? A gente já comentou isso em alguns episódios, falamos com a Ana Cláudia Akiutumi, falamos com o professor Luiz Eduardo Choueiri, e sempre, né, vem a audiência que não está muito habituada, deve falar o que é esse tal de BEPS que toda hora menciono. Alguns encontros nós já conceituamos isso, mas não custa a gente lembrar. Por que a OCDE se preocupa com planejamento tributário internacional? O que ela entende por um planejamento abusivo, né? E o que seria o plano BEPS, assim, em linhas gerais? Bom, então, acho que falar primeiro sobre o plano BEPS, né? O plano BEPS, para quem não está familiarizado, ele foi lançado em 2013, foi encabeçado pelos países da OCDE e pelos países do G20, com o intuito de criar ações, né, internacionais, que seria uma forma multilateral, né, isso é uma coisa que foi inédita no direito tributário internacional, que foi um projeto que envolveu, que a gente fala, né, um acordo multilateral entre diversos países, para estabelecer critérios e normas e recomendações para evitar os planejamentos tributários considerados abusivos. Esse termo abusivo também é utilizado assim de uma forma muito sem ter O que é abusivo, né? É meio subjetivo. Mas no âmbito do BEPS, o objetivo que foi dado foi coibir a erosão das bases tributárias e a transferência de lucros para países que têm ou uma baixa tributação ou tributação nenhuma. Então, você colocar entidades em um país que tem benefícios fiscais e muitas vezes essa entidade ela é vazia, não tem uma atividade. Então, esse foi o intuito da OCDE. Tiveram várias operações, né, reestruturações de empresas multinacionais que acabaram saindo na mídia e também acho que isso também impulsionou um pouco. A OCDE sempre, né, teve esse olhar para planejamento tributário, através dos comentários, né, a Convenção Modelo, mas o projeto BEPS foi uma coisa mais organizada, em que ela criou diversas ações, dentre elas a ação número 6, que é justamente que envolve a cláusula PPT, que é uma ação para combater o abuso de tratados. Então, coibir a utilização de tratados de forma abusiva. Então, com os olhos tanto para a elisão fiscal como para a evasão fiscal. O Brasil, apesar de não ter assinado esse acordo multilateral, ele aderiu ao BEPS e implementou várias ações aqui. Na ação número 6, o que ela previa, né, estabelece critérios mínimos né, que as empresas teriam que seguir, e dentre esses critérios mínimos ela dava algumas alternativas, isso tudo incluindo alterações no texto dos tratados internacionais, firmados por cada estado. Então, alterou o preâmbulo do acordo. Antigamente, os acordos eram só, né, você viu, o objetivo do acordo era só para evitar a dupla tributação. Foi incluído um texto que era para evitar a dupla tributação, desde que não propicie economia fiscal ou redução, né, de tributos mediante evasão ou elisão fiscal. Uhum. E o próprio título também do acordo passou a também ter essa expressão. E a outra inclusão foi a proposta de você incluir uma cláusula anti-elisiva no corpo dos tratados. A ação 6 deu algumas alternativas, né? Os países poderiam incluir ou uma cláusula anti-elisiva, que a gente chama de uma cláusula específica, que a gente chama de LOB, que já existe em vários tratados, já existia até antes, que é Limitation of Benefits, que traz critérios mais objetivos para estabelecer se aquele residente no estado não poderia usufruir
daquele benefício ou daquela regra do tratado. Então, critérios como controle acionário, atividade econômica da empresa, a natureza da empresa, holding ou outra atividade. Então, é uma norma anti-elisiva para evitar planejamento tributário considerado abusivo, mas com critérios objetivos, que você consegue ir lá, olhar a sua operação e ver se encaixa num daqueles critérios ou não para utilizar o tratado naquela transação, naquela reestruturação. A outra cláusula anti-elisiva proposta é justamente a cláusula PPT, que é uma norma geral anti-elisiva. Por que a gente chama de norma geral? Porque é uma norma ampla, bem subjetiva, diferentemente da LOB, e que isso, assim, ao meu ver, isso inclusive foi o objeto do meu estudo na tese de mestrado. Ela tem algumas fragilidades e algumas incompatibilidades com o sistema brasileiro. Então, para quem, né, não conhece, o que diz a cláusula PPT? Ela permite que o benefício de um tratado, né, então seja a redução de alíquota, enfim, o tratamento num artigo ou no outro, ele seja negado quando for, diz assim, né, for razoável concluir, diante das circunstâncias e fatos relevantes, que o objetivo daquela operação, um dos principais objetivos daquela operação foi obter esse benefício fiscal, exceto se for possível demonstrar que aquela operação foi feita seguindo os objetivos dos tratados, que justamente dentro do objetivo tem o quê, né? Evitar a dupla tributação e não realizar operações que, enfim, culminem em evasão ou elisão fiscal. É uma redação muito ampla, né? E que acarreta uma discricionariedade enorme para os jogadores e para as autoridades fiscais. Então, na minha tese de mestrado, o meu objetivo foi analisar primeiro, né, o contexto, né, que foi criada essa cláusula PPT, e identificar as fragilidades, pensando já num contencioso, né, numa autuação com base nessa cláusula PPT e como que os julgadores podem interpretar essa cláusula para julgar, né, os casos em que tem planejamento tributário considerado abusivo pela Receita Federal. Uhum. No Brasil, como você enxerga a aplicação dessa norma? Porque nós temos em alguns tratados já essa cláusula PPT mencionada, em alguns, inclusive, renovados, onde se incluiu essa cláusula, né? Mas como vai se dar efetivamente a aplicação? A Receita Federal pode já começar a disparar auto de infração com base nessa norma? Existem princípios constitucionais limitando a aplicação desse tratado? Qual foi o exame que você concluiu? Eu vi que você fez alguns exames concretos, analisou uns julgados administrativos da JBS, de outra empresa envolvendo. Talvez aí, qual teria sido o cenário se essa norma já tivesse vigente na época? O risco é como que essa norma vai ser interpretada, né? Então, ela tem esse critério que a gente fala o teste de razoabilidade, né? O que é razoável, né? Às vezes, o que é razoável para mim não é razoável para você, né? Pois é. E tem também a questão de ser de um dos principais, né, objetivos da transação. Não é que ela estabelece o principal objetivo da transação. Então, se uma empresa ela tem uma operação que ela é genuína, ela é lícita, tem substância econômica, né, que isso, apesar de a gente não ter esse termo na nossa legislação doméstica, ele é utilizado, né, ele acaba sendo importado aqui pela doutrina, da doutrina internacional, acaba que isso gera uma possibilidade de uma interpretação muito ampla, né? E eu acho que um ponto que é importante, que pode gerar um problema nas decisões administrativas do CARF ou mesmo no judiciário, de que a redação dessa cláusula, ela permite um desequilíbrio na valoração de provas, do ônus da prova, porque, de um lado, o fisco pode entender que é razoável concluir daquela forma, né? E aí cabe ao contribuinte comprovar, né? E normalmente, nesses casos, tem que realmente comprovar
não pode ser meros indícios, tem que comprovar com alguma coisa de que a operação foi feita, né? Que teriam outros critérios, tem outras razões, né, para aquela operação ser feita. Então, acaba que isso gera, de fato, assim, um poder quase que ilimitado, né, para o fisco e para as próprias autoridades fiscais negarem o benefício de um tratado utilizando a cláusula PPT. Hoje ela pode ser aplicada, os tratados que tem ela, sim, né, se é uma operação que envolve um tratado que tem uma cláusula geral anti-elisiva, pode sim ser utilizado já pelas autoridades fiscais para afastar um benefício do tratado. E aí tem uma análise caso a caso, até na minha tese de mestrado eu analisei os 2 casos justamente para ver, né, o que poderia ter de impacto. E eu acho que o que a gente tem diferente aqui no Brasil é que a gente não tem uma norma doméstica, uma norma anti-elisão doméstica. Né? Tiveram várias tentativas, acho que aí todo mundo, pelo menos os tributaristas conhecem muito a discussão do artigo 116 do CTN, né, do parágrafo único, que era uma norma mais de evasão fiscal, né, não era nem muito uma norma anti-elisão, que foi até julgada constitucional, mas não foi regulamentada. Então, hoje a gente, na legislação doméstica, a gente tem algumas normas, pode falar, anti-elisivas específicas, mas não temos uma norma geral que permita desconsiderar uma estrutura, uma operação. Então, em muitos casos, a cláusula PPT, qual que é o efeito dela? Ela permite afastar, né, negar a utilização do benefício do tratado, mas ela também não permite desconsiderar, por exemplo, a personalidade jurídica de uma empresa. Então, às vezes, pode ter algum impacto, né, o fato de não ter uma norma doméstica, dependendo do caso, né, da situação, pode ter algum impacto aqui, né, de ter dela ser aplicada, mas não ter um efeito, assim, que talvez o fisco queira. Mas tem tratados que o Brasil tenha celebrado recentemente ou que já se inclua essa cláusula do PPT? Tem, nos tratados mais novos, o Brasil tem incluído, ele revisou o tratado com a Argentina para incluir a PPT nesses tratados com Emirados Árabes, com a Suíça, todos esses têm essa cláusula geral. Com uma redação praticamente, né, igual a que a ação BEPS estava propondo, ação 6 do BEPS. Você mencionou, Camila, sobre o STF, que ele julgou há pouco tempo essa ação direta de inconstitucionalidade, que analisou o parágrafo único do 116, né, que entendeu que não é uma norma anti-elisiva. Na sua opinião, qual que é o futuro da PPT diante dessa manifestação do Supremo Tribunal Federal e os reflexos disso sobre os limites do planejamento tributário aqui no Brasil? Aqui a gente vai ter um problema, né? Porque você tem, de um lado, um tratado internacional, uma norma geral anti-elisiva, que foi, né, o Brasil, né, com a sua soberania, ele assinou e né, aceitou como sendo, né, constitucional, senão não poderia, né? E de um outro lado, você tem alguns princípios, né, constitucionais no nosso ordenamento jurídico que podem aí, enfim, resvalar com essa amplitude, né, com essa subjetividade da cláusula PPT. Um deles é a segurança jurídica, porque ela é tão ampla, né, ela é tão subjetiva que acaba que o contribuinte não sabe que transação, qualquer transação que ele faça pode ser enquadrada nessa cláusula. Quando você tem critérios objetivos, essa insegurança jurídica é mitigada, com critérios mais, né, com uma cláusula LOB, por exemplo, né? Na PPT, ela de fato, ela gera uma insegurança jurídica, né, que é um dos princípios basilares aí da Constituição. Eu me recordo, como eu falei, eu também analisei o mesmo tema. E eu fiz um exame, até com base num livro da professora Andressa Pegoraro, aqui da fonte, porque realmente foi muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho. Na época, acho que foi um dos primeiros livros editados somente sobre esse tema, né? Foi publicado pelo IBDT, estava todo mundo escrevendo, mas a gente se valia muito da doutrina internacional, né? Pouca gente aqui se manifestava.
se manifestaram em congressos, mas não escrito um livro inteiro sobre o tema, né? O professor Humberto Ávila já tinha se manifestado, o Gerd Rothman, o IBDT mesmo promoveu um congresso onde falava da PPT, daí você recorria aos anais, mas daí publicou, estava bem na época que eu estava escrevendo, daí veio, chegou em casa, a Andressa Pegoraro, PPT, Principal Purpose Test, falei, meu Deus, me salvou. Que é muito importante, ela faz um exame e eu tento fazer também uma análise com base nos casos analisados nos casos citados pela própria OCDE nos seus comentários. Porque a OCDE tem uma norma aberta, né, de sentido, que vai sendo complementada pelas manifestações dos membros, pelas ressalvas, pelos comentários. E no caso da PPT, ela não fez um manual, olha, nessa situação acontece isso, nessa situação, não, ela citou casos, 9 casos concretos, fictícios, né, em que ela estava, numa situação dessa seria aplicável, numa situação dessa não seria aplicável. E mesmo nos casos delas, tem situações em que o objetivo único da operação era a economia de tributo. Mas ela sempre salienta, olha, nessa hipótese é permissível porque se enquadra dentro de um contexto de reorganização negocial, tudo mais assim. Dentro dessa organização se procurou o caminho menos oneroso, mas é legítimo, principalmente ligado à questão da substância, que aqui é uma dificuldade porque é uma doutrina americana do business purpose, mas que acabou sendo muito importada pela jurisprudência administrativa e agora está em constante mutação. Então, no meu trabalho, o que eu quis falar é que, olha, nem a OCDE tem um entendimento assim tão aberto, né? O que vai levar à análise não se o motivo é suficiente, mas é se ele é verdadeiro, né? Se o contribuinte colocou lá uma estrutura que, na verdade, era só pura papelaria, né? Ou então ela alugou lá um escritório virtual e colocou lá uma estrutura bem pequena para uma operação gigantesca. Então, acho que com o tempo, no caso a caso, a gente vai ter mesmo a evolução do entendimento sobre essa matéria. Eu espero que no sentido de se vedar a artificialidade, né? Não se entrar no juízo do empresário, se ele deveria ou não economizar tributo, porque é função do empresário buscar uma administração mais efetiva da carga tributária. Agora, entrando num outro assunto que é importante também no direito tributário, que é a discussão do STJ sobre a ilegalidade da retenção do imposto de renda, né, quando da remessa no exterior de valores destinados ao pagamento de serviços sem transferências de tecnologia, né, que foram prestados por empresas domiciliadas em países com os quais o Brasil possua o Tratado Internacional para evitar a tributação. Eu queria, se você pudesse nos contextualizar, né, sobre esse debate, acerca dessa discussão que está agora no STJ, e também como é que essa discussão evoluiu até aqui. Certo, essa discussão é uma discussão antiga já, que vem aí desde, enfim, há muito tempo existe essa briga, né, de qual que é o tratamento aplicável para o imposto de renda na fonte, no caso de importação de serviços técnicos, sem transferência de tecnologia. A Receita Federal, ao longo do tempo, ela foi mudando de entendimento. Acho que o que causou assim mais burburinho aí para os tributaristas foi quando, em 2000, ela editou um ato declaratório normativo, número 1, estabelecendo que no caso de importação, pagamento na remessa por serviços técnicos sem transferência de tecnologia ou assistência técnica, que também é um termo, né, bastante utilizado na legislação de imposto de renda, o artigo aplicável do tratado seria o artigo 14, que é o artigo de outros rendimentos, né? Outros rendimentos não mencionados no outro artigo. E esse artigo é o artigo que permitia, né, o país de fonte tributar. E os contribuintes sempre tiveram uma interpretação de que o serviço se enquadraria no artigo 7º, que é o artigo que trata de lucro das empresas e que traz uma competência exclusiva do país de residência, ou seja, né, o país de fonte, o Brasil não poderia fazer a retenção do imposto de renda. Esse ato ele foi super criticado, né, por todos, porque é muito claro que esse artigo 14 ele existia para operações atípicas, né, não para uma operação de importação de serviços, né.
Depois disso, a Receita, depois de anos, né, e isso tiveram várias ações, né, bastante no judiciário também discutindo qual seria o artigo aplicável nesse caso. A Receita, ela emitiu um outro ato declaratório, número 5, em 2014, ela revogou aquele anterior e criou aí um outro critério, né, estabelecendo o seguinte, nos casos, né, hoje até voltando, a gente tem muitos tratados que a gente que tem no protocolo desse tratado uma regra, vamos dizer assim, específica, dizendo que os serviços técnicos ou de assistência técnica devem receber o tratamento aplicável aos royalties, que é o que todo mundo fala, o conceito ampliado de royalties, né? Então, esse ato declaratório se baseou nisso. Então, estabeleceu que para os tratados em que a gente tem uma previsão no protocolo de que o serviço técnico seria igual a royalty, aplicaria o artigo do royalty que permite a retenção no Brasil, permite que o estado de fonte faça, né, tribute aquele rendimento. Não existindo isso no protocolo, então a gente tem que verificar se essa situação se enquadraria no artigo que trata de profissões independentes. E que também é um artigo que não tem muita definição do que pode ser considerado profissões independentes. Né, tem aquela noção de profissão liberal, de contador, advogado, arquiteto, mas, por exemplo, tem previsão, inclusive, que fala que esse artigo se aplica tanto no caso de um serviço mais personalíssimo de uma pessoa, de um profissional liberal, como de um grupo de pessoas. Então, se você tem uma sociedade, uma pessoa jurídica, pode enquadrar aí também. Tem até muitos tratados que falam especificamente disso. Então, essa assim, primeiro tem no protocolo, não tem no protocolo, veja se isso se encaixa no artigo de profissões independentes. Se não se encaixar nesse artigo, aí sim eu posso aplicar o artigo 7º, que aí que impede o Brasil de tributar, né, esses rendimentos de pagamento de serviços na fonte. Então, hoje a gente tem decisões do STJ que aplicaram esse entendimento, tem também decisões no CARF que seguiram esse entendimento do ato declaratório, mas a gente também não tem uma definição sobre, primeiro, o alcance do que é serviço técnico, né? O que é o serviço técnico para fins, né, dos tratados? A legislação brasileira, até depois de um tempo, incluiu isso numa instrução normativa, com um conceito bem amplo, justamente para pegar qualquer tipo de serviço, dizendo serviço técnico é todo serviço que requer conhecimentos especializados, assistência administrativa, consultoria, ou seja, enquadrou, né, de uma forma bem ampla todo tipo de serviço como serviço técnico, obviamente com o intuito de, naqueles tratados que são muitos, né, que tem o protocolo, enquadrar isso como royalties e conseguir fazer a retenção, né, a tributação pelo imposto de renda aqui no Brasil. O que tem agora de novo, né, recentemente, nós temos 3 casos que foram afetados, né, vão ser julgados na sistemática de recurso repetitivo e que tem efeito vinculante, né, para os tribunais, inclusive administrativos. O CARF também, por exemplo, é obrigado a seguir o que é julgado, né, via recurso repetitivo. Então, nesses 3 casos, o que vai ser apreciado é justamente a legalidade da incidência do imposto de renda na fonte nos casos de importação de serviços de país que tem tratado, para evitar a dupla tributação. Então, agora acho que é uma oportunidade da gente ver se o STJ vai tratar disso de uma forma mais detalhada, vai trazer conceitos do que é serviço técnico, do que se encaixa como serviços profissionais, e aí a gente vai ter um entendimento. Espero que às vezes também a gente tenha umas decisões mais genéricas, e aí, né, fica com aquela dificuldade de aplicar o caso concreto, mas a gente vai ter uma definição agora, depois de tantos anos, né, se aplica ou não o artigo 7º para os serviços técnicos sem transferência de tecnologia. Não, excelente. A Camila, quando sugeriu o tema para a gente discutir, é um assunto que ela está muito enfronhado, que a gente não participa muito no nosso dia a dia. E quando eu entrei no mestrado,
você tem lá um grupo que já trabalha com tributário internacional muito incessantemente. Essa era a discussão, né? Então a gente ficava ali, corria atrás, obviamente, para saber do assunto, e é uma das discussões mais interessantes, porque até agora não analisaram o ponto central da discussão, que é se tem transferência ou não de tecnologia, se diferencia, se pode ser considerado um royalty, porque tem transferência de tecnologia ou não. E ela me passou, inclusive no nosso programa, a gente sempre debate os assuntos, ela me passou um artigo para eu me inteirar mais dessa discussão mais atual. E muito interessante que foi salientado no artigo que você me passou é que deveria se analisar os tratados que o Brasil tem, que muitos mencionam o know-how, né, que vão caracterizar de forma diferenciada o serviço técnico com ou sem transferência de tecnologia, e que deve ser analisado o contexto de cada um desses tratados, sob pena de você contrariar o sentido do que as partes negociaram efetivamente. Nesse sentido, quando analisei PPT, que eu acho que tem tudo a ver a relação, né, como nós interpretamos uma norma internacional, me serviu muito o livro do professor Luiz Flávio Neto, em que ele fala dos contextos, né, que devem ser analisados para a interpretação dos tratados. E o que a gente deve esperar desse assunto? A STJ vai analisar a fundo mesmo o conceito de que é serviço técnico com ou sem, vai fazer essa análise pormenorizada. Eu vi que são 3 casos, né? E como você mencionou, e cada um deles tem um tratado de Portugal, outro tratado que eu não me lembro, e outro já mais uma série, né? Todos os tratados vão ser abrangidos. Você acha que vai ter esse cotejo nos diferentes casos, ou vamos fazer um bacião lá e decidir a coisa de forma genérica para todo mundo e depois ficar discutindo mais 20 anos? As decisões, acho que, exceto teve aquele caso da ENGE Corpus, mas assim, as outras decisões não entraram muito a fundo nisso. E nesses 3 casos que a gente tem, acho que um é da Teracom, que acho que tem vários tratados, tem o caso da Auto Sueco e o caso do Mercado Livre. O da Teracom tem um tratado lá que não tem protocolo. Então, esse caso vai ser um caso que eles vão ter que entrar, né, nesse entendimento de, se for seguir essa linha do ato declaratório, né, não tem protocolo, então preciso ver onde é que se encaixa isso. Nos outros casos, assim, seria muito bom se eles analisassem o conceito de serviço técnico, porque nós temos isso previsto na legislação interna, e que também é contraditório um pouco. A gente, tudo bem, veio uma definição genérica, mas os advogados que trabalham, por exemplo, com propriedade industrial, propriedade intelectual, devem achar estranho isso, porque serviço técnico e assistência técnica sempre foi meio que atrelado a uma tecnologia não patenteada. Muitas vezes, né, quando é tecnologia não patenteada, existem serviços que precisam ser prestados justamente para transferir esse conhecimento, esse know-how, e acaba... O termo utilizado é mais assistência técnica, mas, por exemplo, a gente encontra na legislação de imposto de renda, que fala de dedutibilidade de royalties, assistência técnica, dizendo que serviços técnicos especializados estaria dentro do rol dos contratos que são considerados com transferência de tecnologia e que são averbados no INPI. Mas, enfim, então agora cabe definir, né, se esse conceito, né, qual é o alcance, se o STJ vai adotar esse conceito amplo que tem, né, na legislação interna, ou se ele vai analisar isso sobre um outro viés, né, dizendo, olha, para fins do tratado, o conceito deve ser interpretado de outra forma. Então, enfim, agora a gente vai ficar na expectativa aí, com a esperança de que a gente tenha uma decisão que se debruce mais, né, nesses conceitos, para dar uma linha de entendimento, né, sobre essa matéria. E nesse ponto, qual que é a importância de dessa decisão do Supremo sobre a interpretação, do Supremo não, desculpa, da STJ, sobre a interpretação de normas de tratados internacionais, isso frente à própria legislação interna e também aos limites de interpretação das autoridades administrativas? Como que vai ficar isso? Qual vai ser a importância de uma decisão como essa? Eu acho que isso vai ter discussão, porque... se isso não está definido, né, no tratado, o tratado, né, pelo CTN, ele se sobrepõe à legislação interna.
Mas com relação ao conceito, quando a gente não tem um conceito definido no próprio tratado, você pode se utilizar dos conceitos da legislação doméstica, né? Então, isso eu acho que vai gerar, talvez, pode gerar a aplicação desse conceito mais amplo, né? A não ser que seja considerado, essa instrução normativa seja considerada ilegal, né? E essa forma de limitar a interpretação das normas do tratado pelas autoridades administrativas, na sua opinião, isso influencia numa futura possibilidade de análise constitucional da norma do PPT? Né, eu acho que assim, né, a gente está no STJ, né, Uhum. aí então a constitucionalidade já é, né, competência do STF, né, então eu acho que a cláusula PPT, ela tem as questões, uma coisa, né, de ilegalidade, incompatibilidade, tem a questão da constitucionalidade. A PPT, a gente tem uma questão de segurança jurídica, né, princípio da segurança jurídica, que eu acho que é muito importante, e também tem um aspecto que, isso até eu coloquei na minha tese, a PPT, se for ver a origem dela, ela foi criada pelos países, né, em países que são países de common law. O Brasil tem um sistema jurídico diferente, é um país de civil law, né? O common law, diferentemente do civil law, ele não se atém só à legislação, né? A princípio da legalidade, né? Os jogadores, eles aplicam muito jurisprudência, né? Uma análise caso a caso, para proferir seus entendimentos. No Brasil, a gente tem princípio da legalidade, então, que você tem que aplicar a lei. Obviamente, você pode interpretar a lei de uma forma ou de outra, mas você tem que aplicar o que está na legislação, a não ser que seja considerado inconstitucional, né? Então, eu acho que ainda vai ter discussão, sim. E tem mais alguma, dentro de tudo que nós comentamos aqui, tem alguma observação, ou algum comentário adicional que não foi falado, que você gostaria de trazer para cá, para a discussão? Se a gente passa, assim, uma conclusão, né? Então, eu vou falar, acho que o que eu concluí na minha tese de mestrado, né? Justamente se a cláusula PPT é a melhor opção para o Brasil, né? Porque ele poderia ter optado por ter uma cláusula, né, uma LOB ou uma junção das duas. E eu, em função da segurança jurídica, eu concluí que isso não é bom para o fisco, mas pela segurança, né, jurídica do contribuinte, seria melhor adotar uma cláusula mais objetiva, uma LOB, ainda que fosse complementada com outros critérios, mas não uma cláusula tão aberta e tão subjetiva. Queria aproveitar, então, para agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi bem interessante. Eu que agradeço. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Bom, Camila, muito obrigado, foi ótimo, foi excelente. Eu conhecia já o teu trabalho, mas com essa riqueza primeira vez, e também fiquei muito satisfeito com aquilo que você falou em relação ao outro assunto. Mostra a experiência mesmo, né, de alguém que atua mesmo na área tributária internacional, e também mostrando que o caminho para quem quer atuar na área tributária é bastante árduo, né? Tem que ter estudo, tem que ter direcionamento, tem que ter persistência, a gente não para de estudar, então, porque é uma área deliciosa de trabalhar, que exige muito do nosso intelecto, né? Mas também exige a nossa atenção constante. E em relação às duas matérias tratadas, eu espero que prevaleça a legalidade ou então a interpretação dos tratados conforme a Constituição. E vou aproveitar e fazer a minha propaganda, o meu livrinho, a minha dissertação sobre o mesmo tema, tá? Ainda unidades disponíveis, já se esgotando rapidamente na Lumen Juris. Brincadeira. Foi uma oportunidade de mostrar também o trabalho, já que a gente discutiu o mesmo tema. E é sempre bom analisar diferentes pontos de vista sobre a mesma questão. Essa não é uma questão que vai se encerrar ainda agora. A própria Andressa Pegoraro, que nós mencionamos, eu já a convidei, ela já aceitou. Vamos falar em 2025 mais sobre PPT, pessoal. Então, obrigado também, Camila, pela sua
exposição hoje, aprendi também bastante sobre esses assuntos, como disse o Pérez, não é do nosso dia a dia, mas cada vez mais a gente está ouvindo de pessoas especialistas, especializadas no assunto e aprendendo cada vez mais, então, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, obrigada. E esse foi o Tribcontcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até. Até.